Bem, amigo de Deus, eu sou o evangelista Uriel e venho em nome de Jesus Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, trazendo a mensagem da fé. Na leitura de Gênesis, no capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: Não tenha medo, Abraão. Eu sou o teu escudo. Grande será a sua recompensa. Versículo 2. Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer, o Damasceno. Versículo 3. E acrescentou: Tu não me destes filho algum? Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será este. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Versículo 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a tua descendência. Versículo 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Esse texto é um dos primeiros textos assim que introduz a ideia de confiar e crer em Deus, naquilo que ele falou, naquilo que ele deixou escrito, naquilo que ele fala e dirige a palavra diretamente a alguém. Então, o Abraão, ele, é, nas caminhadas, nas peregrinações dele, ele havia saído de casa primeiro porque Deus tinha falado com ele para que ele saísse. E ele foi caminhando, mas o tempo foi passando e ele, sendo abençoado por Deus, ele acumulou certos bens, mas ele andava pensativo: olha, para que eu estou acumulando tudo isso? E eu não tenho filho, e minha esposa já está velha, eu já estou velho. Ele olhando para o seu próprio corpo, ele imaginava que aquilo não fazia sentido, ele ia acumular aqueles bens, sendo que não tinha ninguém para deixar. No entanto, em um momento, o Senhor Deus aparece para ele e fala assim: Olha, o Abraão, grande vai ser a sua recompensa. Eu sou o seu escudo, eu vou te proteger e eu vou te abençoar, eu vou te recompensar, eu vou te dar muito para que você cresça e seja abençoado. Nesse momento, Abraão ele faz um questionamento para Deus: Olha, o que que vale tudo isso se eu não tenho um herdeiro? De que vale tudo isso se eu não tenho ninguém para deixar essa riqueza que o Senhor está me dando? O servo da minha casa, que é o Damasceno Eliezer, ele que vai acabar ficando com tudo. E Deus dirige a palavra a Abraão e fala: Olha, esse homem não será o seu herdeiro, mas o seu herdeiro será alguém nascido da tua própria carne, alguém gerado por você mesmo. E esse vai ser o herdeiro. Então Deus pede que ele saia da tenda, da onde Deus estava falando com ele, e que se dirigisse para o lado de fora e olhasse para o céu. Eu fico imaginando no meio do deserto, né, onde Abraão peregrinava, como que deve ser o céu estrelado, né? Quantas estrelas deve ser possível ver, né, no meio do deserto, a terra toda escura e o céu todo iluminado. Então Abraão olha para o céu, Deus falou assim: olha, tenta contar as estrelas. Se você conseguir contar as estrelas, então você vai saber o número da sua descendência, porque a sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Eu fico maravilhado todas as vezes que eu fico imaginando as possibilidades em Deus, porque nós, todos os dias, nós estamos lá lutando sobre a terra, e nós, na nossa limitação da nossa força, na nossa limitação das coisas que a gente pode fazer, né, dependemos, às vezes, de um remédio que temos que comprar ou então ganhar, dependemos, às vezes, de alguém para nos ajudar, dependemos, às vezes, de ter alguma condição, um dinheiro, dependemos de certas coisas, mas quando nós olhamos as possibilidades em Deus, quando nós enxergamos as possibilidades no Senhor Deus e vemos todas as coisas que são possíveis para Deus fazer, as coisas que são possíveis para que o Senhor Deus tem condição de fazer na vida daqueles que creem nele, daqueles que buscam a Deus, daqueles que estão firmados em Deus, daqueles que têm esperança em Deus. Então, às vezes a gente ouve a mensagem do médico, a gente ouve o que o médico está falando conosco, e o médico fala sobre condenação, que a nossa carne está condenada, que a nossa carne não tem mais a força, que não tem mais a condição, mas acontece que em Deus existe uma possibilidade sobrenatural. Em Deus existe uma condição que a gente, não, na nossa carne mesmo, não haveria aquela condição. Mas é uma condição que vem de Deus e ela é sobrenatural. Existe uma riqueza em Deus para suprir todas as nossas necessidades, segundo a gloriosa riqueza que ele tem. Então, o Abraão, olhando para si mesmo, ele já ia falando: Olha, o Senhor, eu sou velho,
e eu não tenho filho, o senhor não me deu filho até hoje, e o herdeiro da minha casa vai ser o servo aqui, o criado Damasceno, que é o Eliezer vai ficar com tudo. Então, a possibilidade que ele estava vendo era uma possibilidade humana e carnal. Como é que as pessoas, servindo a Deus, elas ainda estão com esse tipo de sentimento? Como é que as pessoas ainda servindo a Deus, elas vivem segundo a carne delas? Ora, porque Abraão já tinha sido chamado por Deus e ele já andava com Deus. Ele já tinha um tempo de peregrinação com Deus, que ele estava ali andando de acordo com a direção de Deus. Deus que tinha dirigido ele para sair da casa dele, lá no capítulo 12 de Gênesis, aqui nós estamos lendo o capítulo 15. E Abraão já tinha uma caminhada com Deus. Mas veja que, mesmo tendo uma caminhada extensa, longa ainda com Deus, ele ainda tinha aquele sentimento e que as coisas eram feitas conforme a possibilidade da sua própria carne. Ele ainda não tinha o conhecimento ainda do poder sobrenatural que opera maravilhas, que faz coisas extraordinárias. Abraão ainda estava preso à força da sua própria carne. Ele estava preso ainda à aparência que aquilo tudo tinha para ele. E qual era a aparência? Que ele ia morrer sem herdeiro, que ele ia ter o final dele e toda a riqueza que ele acumulou ia para o criado, para o servo da casa dele, para o empregado da casa dele, o Damasceno Eliezer. Mas quando Deus vem e se manifesta para ele, Deus ele traz a notícia de que o herdeiro dele não seria como ele, como Abraão pensava, como ainda aqui nessa época tinha o nome de Abraão, né? Abraão pensava, não seria o servo Damasceno Eliezer, mas seria alguém gerado pela sua própria carne. Esta é um momento em que uma revelação é trazida, em que toda a aparência, tudo que estava diante dos olhos de Abraão, é confrontado pelo aquilo que Deus estava falando. Abraão, ao olhar para si mesmo, ele via um velho. Abraão, ao olhar para a esposa dele, ele via uma mulher com ventre já seco pela idade, porque já era de 90 anos, já era bem avançada em idade, já tinha cessado o ciclo das mulheres. Abraão, olhando para ele, falou assim: eu não tenho como possuir uma mulher mais, eu já sou velho. Mas quando Deus vem, Deus não mostra para Abraão a situação humana e carnal dele. Deus mostra as possibilidades que há em Deus, aquilo que é feito através da natureza de Deus, do poder de Deus. Porque você ter o contato com Deus, isso significa você ter contato com alguém que vai operar coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, coisas que não são coisas humanas e carnais. Andar com Deus não é simplesmente você fazer caminhada pela vida aqui e tendo toda o seu esforço, no seu esforço, a única fonte de operação. Andar com Deus é você trabalhar, sim, é você se esforçar, sim, é você enfrentar os problemas, mas andar com Deus é você contar também com uma coisa que a sua carne mesmo não era capaz de fazer, algo que você mesmo não haveria a mínima possibilidade de você conseguir. Andar com Deus é você ver as operações maravilhosas que ele tem, que ele pode fazer em seu favor. Então, como nós temos, por exemplo, em Hebreus, no capítulo. Na verdade, deixa eu só lembrar aqui o que foi falado a respeito de Abraão, nesse momento em que Deus fala assim: olha, o herdeiro da sua casa não vai ser o criado, não vai ser o servo Damasceno Eliezer, mas vai ser um filho gerado pela sua própria carne. Deus chama ele do lado de fora e Deus manda ele olhar as estrelas, algo muito além das possibilidades humanas, algo muito além de ser alcançado pela condição humana. E Deus fala assim: olha, assim vai ser sua descendência. Se você conseguir contar as estrelas, você vai saber como que vai ser a sua descendência, quantos descendentes você vai ter. E aí diz no versículo 6, que faço questão de ler novamente: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado por justiça. Ora, o que Abraão fez? O Abraão falou assim: olha, Deus, eu não vejo condição disso acontecer. Eu não sei como isso vai acontecer. Eu não faço ideia do mecanismo, como que isso pode virar realidade. Mas se o Senhor está falando, eu creio no Senhor. Eu acredito em ti. E Abraão creu em Deus. O que é crer e crer? O que é essa questão de crer? É você colocar totalmente a sua confiança, a sua fé, naquilo que é uma possibilidade. Porque em Deus foi dada uma possibilidade. Não na carne de Abraão. Não naquilo que ele conseguia fazer por si próprio.
Mas em Deus foi colocada uma possibilidade, que era a possibilidade de gerar um filho, e que esse filho gerasse uma descendência para Abraão. E por fim, essa descendência fosse como as estrelas do céu. E Abraão creu nisso. Ora, você imagina alguém acreditar numa coisa dessas? Imagina alguém firmar a sua fé em algo tão extraordinário? Era uma coisa absurda. Era uma coisa inimaginável. Porque não dava nem para contar as estrelas. Quanto mais acreditar que a sua descendência seria como o número das estrelas. Mas Abraão resolve acreditar em algo não baseado em sua própria força carnal e humana. Abraão resolve acreditar em algo sobrenatural, em algo que ia muito além da sua própria força, do empenho da sua carne. Então, ele creu em Deus e isso foi lhe imputado por justiça. Agora, veja como o Senhor Deus, ele responde justamente a esse tipo de pessoa. É justamente a esse tipo de pessoa que crê em Deus, em possibilidades extraordinárias, em coisas maravilhosas, em milagres sobrenaturais. Esse tipo de pessoa que está realmente acreditando que uma coisa Deus vai fazer e vai deixar todo mundo de boca aberta, que Deus vai abençoar a vida dela, é essa pessoa mesmo que é considerada justa diante de Deus. Essa pessoa que está exercitando a fé sempre para ser curada, para ser liberta, para alcançar uma graça, para ter as suas necessidades supridas. Essa pessoa mesmo que está confiando em Deus para receber o batismo do Espírito Santo, que crê na sua salvação. Essa pessoa que crê em Deus, seja para o que for. Abraão creu em Deus a respeito da promessa da descendência dele. Mas a pessoa que está crendo em Deus, seja para o que for, essa pessoa é considerada justa diante de Deus e ela vai ser abençoada, ela vai ser agraciada. Como diz no Salmo 34, versículo 17, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Qual é a angústia que pode estar no coração de uma pessoa agora? Se ela crer em Deus, ela será livre de todas as suas angústias. Todo o mal que tem cercado a vida dessa pessoa, ela será livre disso. Porque Salmo 34, 17, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Quem é justo? Como foi Abraão. Abraão foi justo porque creu em Deus. E o justo é aquele que está crendo. Deus vai me livrar desta angústia. Deus vai me livrar deste mal. Porque as pessoas perdem, às vezes, a noção do que é uma fé legítima, do que é esse crer em Deus. E precisam ser constantemente lembradas das coisas que Deus estabeleceu como o caminho de chegar até Ele. E quando Abraão crê em Deus, ele se chegou até Deus. Ele estava aliado com Deus, ligado com Deus. Não precisou ele fazer nenhum sacrifício até aquele momento. Não precisou ele fazer nem ter nenhuma atitude de obediência correta, alguma coisa assim. Ele apenas precisou crer em Deus. Foi a única coisa que fez com que ele fosse justo diante de Deus. E o que é esta fé que Abraão teve? Quando ele olha para o céu e vê aquelas estrelas, ele vê e talvez ele até tentou começar a contar. Um, dois, três, e aí ele olhou aquela multidão no céu, e ele falou assim, não tem como contar tudo isso, mas uma coisa eu sei no meu coração, eu creio porque se Deus falou, pode ser sobrenatural. Se Deus falou, pode ser humanamente impossível. Se Deus falou, pode estar faltando o rim numa pessoa, que ele bota aquele rim de volta na pessoa. O médico pode ter extraído o rim, mas ele coloca o rim de volta. Pode faltar uma perna na pessoa, porque se Deus falou, ele pode devolver a perna que está faltando. Porque se Deus falou que a minha descendência será numerosa como as estrelas do céu, eu creio. E isso fez Abraão justo. Agora, quando você vê, por exemplo, Hebreus capítulo 11, explica melhor a respeito dessa coisa de crer em Deus. Porque diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se você tem a fé, se você crer em Deus e você tem a fé, você já tem um firme fundamento. Ora, se você ficar de pé e bater com força o seu pé no chão, você vai ver que o solo, o piso que você está, é um firme fundamento, tanto que sustenta você, sustenta os móveis da sua casa, sustenta a sua própria casa, né? Então, o chão ali é um firme fundamento. Se você fechar sua mão e der umas batidas nas colunas da sua casa, você vai ver que aquilo é firme. Então, uma coisa firme é uma coisa que tem substância. A coisa firme, ela é algo que tem substância. Então, eu gosto até da outra tradução,
que ela fala assim que a fé é a substância das coisas que se esperam. Aqui João Ferreira de Almeida, né, fala que é o firme fundamento. Mas esse firme fundamento é uma substância. Então, se você tem a fé, você já tem a substância divina, a substância que vai trazer aquela manifestação do milagre, da glória, daquilo que é necessário ser feito da parte de Deus em seu favor. Porque a fé é o firme fundamento, é a substância das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não vê. Você não está vendo aquela coisa ainda. Eu fico, às vezes, tão triste quando eu vejo pessoas que dizem que a fé, falar sobre fé é colocar falsas esperanças no coração das pessoas e decepcioná-las com o evangelho. Na verdade, a fé é o que justifica o homem diante de Deus. A fé é o que faz o homem ser respondido, porque como nós lemos no Salmo 34:17, que o justo clama e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Então, a fé não é colocar falsas esperanças no coração das pessoas. Não é fazer as pessoas crerem numa mentira. Porque muitas pessoas olharão e não vão ver. Mas aquela pessoa que creu em Deus, como fez Abraão, bom, se alguém perguntasse a Abraão, cadê sua descendência? Ele olharia para um lado, olharia para o outro, e não teria como mostrar aquela descendência para os seus amigos, para os empregados da sua casa, para as pessoas que perguntassem ele nas peregrinações, se ele fosse chegasse na cidade, Abraão, cadê seus filhos? As pessoas, elas não seriam capazes de enxergar aquilo no qual Abraão acreditou, aquilo no qual Abraão creu. Mas acontece que ele creu e isso foi imputado por justiça para ele. Tornou ele apto para receber aquilo que Deus estava falando com ele. Porque a fé é esse firme fundamento. É essa substância, essa coisa sólida. Porque se você tem a fé, você já tem a substância. As pessoas dependem tanto de remédio, né? O que é o remédio? É uma substância que a pessoa ingere ou injeta no seu próprio corpo e aquela substância opera sobre a doença ou para amenizar ou para curar. Mas quem tem a fé tem a substância. Porque se você está sentindo dor neste momento, porque se você está sentindo o sintoma da enfermidade, se há uma enfermidade corroendo a sua carne, se há uma enfermidade no seu corpo, ora, você já tem a substância através da fé. Você não está vendo aquele comprimido diante de você, você não está vendo aquele chá diante de você, mas você já tem a substância. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. E eu vou dizer para você, falar sobre fé e viver baseando a sua vida na fé, esperando a promessa de Deus se cumprir, crendo no cumprimento da promessa de Deus, confiando, crendo como fez Abraão, não é se afastar de Deus em uma mentira, em uma falsidade, em uma falsa esperança. Pelo contrário, é agradar a Deus. Como diz ainda o segmento aqui do texto de Hebreus, versículo 2, porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ora, todos os antigos homens de Deus que andaram, inclusive Abraão, né, eles obtiveram um bom testemunho com Deus através da sua fé, através de esperar uma coisa que eles não estavam vendo, de crer em Deus em favor daquilo que eles ainda não viam. Foi através dessa fé que eles obtiveram um bom testemunho. E é pela fé que nós conseguimos entender a obra da criação. Porque nada existia. E Deus disse: haja luz, haja separação entre o firmamento, a porção seca, a porção molhada, haja plantas que produzam sementes, haja animais no campo. Então Deus, através da sua palavra, ele disse: todas as coisas foram criadas daquilo que não era aparente, daquilo que não existia. Não havia um pé de planta. Deus falou e aquilo existiu. Não havia estrelas. Deus falou e elas passaram a existir. Não havia separação, não havia separação entre a porção seca e a porção molhada. Deus falou e aquilo veio a existir. Então, quando alguém pega a palavra de Deus e se firma na palavra de Deus, e ela põe toda a sua fé e confiança de que Deus falou e aquilo é verdade, então ela não está se afastando de Deus, pelo contrário, ela está entendendo a obra da criação de Deus e ela já tem a substância do milagre de Deus, ainda que ninguém está vendo, ainda ela mesma olha e não vê, ela já tem a substância, porque a fé é o firme fundamento. Diz ainda no versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo. Olha só, mais um, que foi justificado pela sua fé, dando a Deus testemunho de seus dons.
e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, Abel ofereceu seu sacrifício. Ele falou assim: não, eu posso oferecer o melhor para Deus, porque aquilo não vai ser falta para mim, porque Deus vai me prover. No versículo 5, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho que agradara a Deus. Esse era um homem que agradara a Deus, ou seja, pelo que nós estamos vendo até agora, ele andava pela fé. Ele andava crendo nos milagres de Deus. Ele cria em Deus que restauraria o corpo dele, ele cria em Deus que supriria as necessidades dele, ele cria em Deus que faria coisas extraordinárias no caminho dele, que livraria ele dos adversários dele, dos inimigos. Era um homem que estava sempre crendo em Deus. Era um homem que estava sempre acreditando em Deus. E diz ainda aqui, ó, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Meu irmão, minha irmã, você que anda com Deus, você que vive com Deus, você precisa crer que Deus tem um milagre para você. Você precisa estar constantemente crendo que Deus tem uma manifestação sobrenatural na sua vida. Porque sem fé, porque se você serve a Deus e você se julga muito obediente, você crê na sua obediência a Deus, mas você vive resistindo a tudo, mas nunca espera aquela obra sobrenatural, nunca crê naquele milagre sobrenatural de Deus, você não está agradando a Deus. Você quer agradar a Deus? Está dito aqui, ó, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova daquilo que você não vê ainda. Você tem que estar olhando. E mesmo que você não veja algo ainda com seus olhos físicos, você tem que crer que Deus tem um milagre para você. Eu vou dar uma sugestão para você que está doente hoje. Eu vou dar uma direção para você que está doente hoje, por exemplo, que você quer agradar a Deus. Eu vou ler aqui um texto aqui, Isaías, capítulo 53, versículo 4 e o 5. Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido e atingido. Versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Meu irmão, minha irmã, eu vou te dar uma coisa para você crer em Deus. É essa palavra. Se você tem olhado para o seu corpo e você tem visto a doença afligir o seu corpo, assim como Abraão recebeu a palavra de Deus, ele creu que a descendência dele seria numerosa como as estrelas. Você que está recebendo essa palavra de Isaías 53, versículo 4 e 5. Você, a partir deste momento, você vai crer em Deus, que a doença está deixando o seu corpo. Que, na verdade, essa doença que você tem carregado no seu corpo por tanto tempo é uma mentira. Porque a sua doença, segundo esses versículos, Jesus carregou sobre o seu próprio corpo lá na cruz do Calvário. Porque pelas feridas de Jesus, nós fomos sarados, por suas chagas. Se você pensar em um minuto nas feridas que estavam no corpo de Jesus, você vai estar enxergando as suas doenças, as suas enfermidades. Como diz aqui em Isaías 53, versículo 4 e 5, você pode conferir na sua Bíblia Sagrada. Então, neste momento, como Abraão creu em Deus, como está escrito no Salmo, que o Senhor ouve os justos e que atende todo o seu clamor e livra de toda a sua angústia, você, neste momento, vai crer no seu corpo curado. Mesmo que alguém olhe, mesmo que um médico faça uma análise e vê ali que você está doente, você vai olhar para o seu corpo agora e você vai ver a cura de Deus em nome de Jesus Cristo. Você vai dizer a todo espírito de engano que estava dizendo que você estava doente, que o teu corpo estava doente, e você vai declarar agora a sua cura em nome de Jesus, porque Abraão creu em Deus, e isso foi acreditado por justiça. Ele não tinha descendência ainda, mas ele acreditou que Deus falou a verdade com ele. Você talvez sinta sintomas no seu corpo, talvez você sinta dores no seu corpo, mas você vai declarar agora que o que Jesus fez na cruz do Calvário é verdade, e que o sacrifício dele foi perfeito e real, e que esse sacrifício agora vale para você pessoalmente, e você aceita o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para levar as suas dores e as suas enfermidades sobre ele, e que você agora está livre, porque essa enfermidade não é a sua, porque a sua Jesus levou, e que você fica livre desta doença, livre deste mal, e você fica curado para a glória de Deus em nome de Jesus Cristo. E que, fazendo isso, a partir deste momento, você é uma pessoa que agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa que ouviu este áudio.
E eu agora, em nome de Jesus, declaro que ela está curada e livre da enfermidade. Meu Deus, haverá pessoas que não podiam pisar no chão, mas vão pisar com pé firme no chão, porque o pé dela não está mais doendo. O pé dela não vai ter mais o cravo que tinha. O pé dela não vai ter mais a dor que tinha. Mas ela vai andar e caminhar e correr, e até pular, sem problema algum, porque o pé dela está curado. Pai, eu declaro em nome de Jesus a cura sobre os ossos, sobre as juntas. Eu declaro agora em nome de Jesus Cristo a cura do sangue desta pessoa. Eu declaro em nome de Jesus Cristo a cura da coluna, das vértebras, meu Deus, das juntas das colunas, ó Pai, dos ligamentos, de todos os músculos que sustentam o corpo dessa pessoa, que sustenta a coluna dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que ela está curada agora para a glória de Deus. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que assim como Abraão recebeu uma descendência gloriosa, assim também esta pessoa está curada agora para a glória de Deus. Pois eu abençoo este homem, eu abençoo esta mulher. E eu digo em nome de Jesus, pelas feridas de Jesus, ele foi curado agora, ela foi curada agora, para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, fique curado, fique curada, em nome de Jesus Cristo.